A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Quero enviar também uma saudação muito especial aos nossos queridos telespectadores que têm enviado a sua mensagem de incentivo, de parabéns, de elogios para nós através do WhatsApp do programa. E como nós sempre dizemos aqui, a honra e a glória para o nosso Senhor Jesus, mas a alegria é nossa. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 5 do livro de Daniel. Está aí essa imagem que mostra o rei Belsazar vendo uma sentença, uma mão misteriosa, escrevendo uma sentença na parede. No programa anterior, nós estudamos apenas os versículos 1 e o versículo 2, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, mas antes, vamos relembrar, vamos recapitular aquilo que vimos? Traz a tela, por gentileza, capítulo 5, versículos 1 e 2, por gentileza. No versículo 1, nós lemos, o rei Belsazar, nós já dissemos que esse rei Belsazar era filho de Nabonido e era neto do rei Nabucodonosor. Diz que ele deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes. Quem eram os grandes aí? Os juízes, os prefeitos, os governadores, né? Os generais, os oficiais do seu império. E bebeu vinho na presença dos 1000. Inclusive, traz a tela, por favor. Nós dissemos que isso era comum, era normal, né? Os reis fazerem seus banquetes, fazerem suas festas. Nós lemos, inclusive, um texto lá no livro de Esther, você lembra disso? Capítulo 1, versículos 1 a 4, onde nós vimos que o rei Assuero também fez. Detalhes, a festa de Assuero demorou 180 dias, imagine. Então, nesses banquetes, nessas festas, era comum chamar os seus grandes, os seus oficiais, para quê? Para mostrar a grandeza do palácio, a grandeza do reino, a grandeza do seu império. Versículo 2, vamos ver o que diz o texto. E no versículo 2 nós lemos, né, que havendo Belsazar provado o vinho, ou seja, depois que ele estava alegre, possivelmente bêbado, possivelmente embriagado, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Traz a tela, por favor, muito bem. Nós, inclusive, dissemos, né, nós dedicamos muito tempo ontem para falarmos sobre o perigo da embriaguez. Nós dissemos aqui que tudo nos leva a crer que se o rei Belsazar não estivesse bêbado, não tivesse embriagado, talvez ele não tivesse mandado buscar os utensílios. O que foi que Nabucodonosor fez? Capítulo 1 de Daniel, você já sabe disso, nos primeiros versículos. Quando Nabucodonosor trouxe o povo judeu para a Babilônia, ele trouxe também os utensílios do templo, e aqueles utensílios que foram construídos para estar lá no templo em Jerusalém, tinha para o povo judeu um valor religioso. Foi Deus que tinha dado o modelo para aqueles utensílios, né? E estava lá o candelabro, a pia de bronze, enfim, todos os utensílios de prata, de ouro, para serem utilizados no culto a Deus. Para o povo judeu tinha um valor religioso, mas para Belsazar, que adorava a outros deuses, qual era o valor? O valor financeiro. Porque os utensílios eram de quê? De prata, eram de ouro. E o que foi que Nabucodonosor fez? Diz o capítulo 1, que ele mandou trazer os utensílios e colocou aonde? Lá na casa do seu Deus. Vamos conferir? Capítulo 1 do livro de Daniel. Vamos ver o que a Bíblia diz? Capítulo 1 do livro de Daniel, nos primeiros versículos. Diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus,
e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Foi isso que Nabucodonosor fez. Trouxe os utensílios e colocou lá na casa do seu Deus, no lugar que para Nabucodonosor era um lugar sagrado. Anos depois, quem assume o trono? Nabonido, que era genro de Nabucodonosor. E depois, Nabonido coloca Belsazar como seu corregente. Então, havia o rei principal, o regente principal, que era Nabonido, e havia o corregente, que era o rei Belsazar. Então, enquanto Nabonido estava em outras províncias, estava em outros domínios do seu reino, preocupado, inclusive, com o avanço dos medos e dos persas que vinham crescendo, vinham surgindo um novo império. Então ele estava nas suas viagens, possivelmente com o seu exército, seus generais. E o que é que Belsazar vai fazer? Era um período de perigo, de vigilância. O que foi que ele fez? Uma festa. Chamou 1000 dos seus grandes, as suas mulheres, as suas concubinas, vamos beber, vamos festejar, vamos comemorar. E quando ele já estava embriagado, estava bêbado, o que foi que mandou fazer? Mandou buscar esses utensílios. Para quê? Para beber vinho nos utensílios que foram trazidos da casa de Deus. E no programa anterior nós falamos exatamente sobre isso. Os perigos da embriaguez, o quanto a Bíblia nos adverte, não é? Sobre os perigos da embriaguez. E nós até citamos aqui uma frase lá dos Alcoólicos Anônimos: evitar o primeiro gole. Então, quem sabe, se ele não tivesse se embriagado, se não tivesse bêbado, não teria trazido esses utensílios. Mas vamos dar continuidade, vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina. Abre a tela, por gentileza, capítulo 5, versículo de número 3. Aí diz: então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, como se não bastasse a embriaguez do rei Belsazar, ele também tornou-se profano. Ele profanou quando mandou buscar os utensílios do templo de Jerusalém, que havia sido levado pelo rei Nabucodonosor à Babilônia, não é? A Babilônia, para embriagar-se com seus convidados, demonstrando total desrespeito para com as coisas de Deus, demonstrando total falta de respeito para com as coisas sagradas. Diferente do seu avô Nabucodonosor, que até levou os utensílios, como nós já dissemos, era comum isso, fazia parte dos despojos de uma guerra, estava de acordo com os costumes de guerra da época. Mas o que foi que Nabucodonosor fez? Nós já dissemos. Colocou na casa do seu Deus, um lugar que ele considerava sagrado. Ele não profanou, nós já lemos, capítulo 1, versículo 2 diz isso. Mas Belsazar não. Belsazar mandou buscar esses utensílios que foram feitos para o culto a Deus, para utilizá-lo onde? Em uma orgia, numa festa mundana, para beber vinho neles. Isso era um sacrilégio, isso era uma profanação. E talvez, né, talvez você não saiba o que é um sacrilégio, uma profanação. Então, sacrilégio é a violação ou tratamento indevido de um objeto, ou local, ou pessoa sagrada. Significa basicamente o ato de profanar aquilo que é sagrado. É utilizar aquilo que é sagrado com outros fins, com outros propósitos e com outros objetivos. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, versículo de número 22, Paulo vai falar sobre sacrilégio dos judeus desta feita. Capítulo 2, versículo 22, a epígrafe diz isso, que os judeus são inexcusáveis. Então, em certo momento, até os judeus cometeram sacrilégio. Ele diz no capítulo 2, versículo 22, tu que dizes que se não deve adulterar e adulteras. Paulo estava falando do povo judeu. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. E por que Paulo diz isso? Basta nós lembrarmos dos dias de Jesus, que o templo era considerado um lugar santo,
um lugar sagrado para os judeus, todo mundo sabe disso. E o que é que os judeus faziam? Covil de ladrões, como Jesus purificou o templo. Fazia uma casa de comércio, fazendo do templo, da casa de Deus, veja o que é um sacrilégio, o que é uma profanação. Aquele lugar de culto, que era a casa de Deus, estava servindo para comércio, para troca de moedas, estava fazendo com que as pessoas estivessem lá, até os ladrões, os roubos, lá nas portas do templo, podemos dizer assim. É por isso que Paulo fala aqui do judeu, que eles estavam cometendo sacrilégio. Já o termo profanação significa o ato de tratar algo sagrado como se fosse uma coisa comum, como se fosse uma coisa irreverente. É não dar o valor às coisas sagradas, às coisas de Deus. Lá no livro de Levítico, existem muitos textos bíblicos que falam sobre profanação, mas nós queremos citar apenas um. Lá no livro de Levítico, no capítulo de número 19, versículo de número 12, por exemplo, tomar o nome de Deus em vão, jurar pelo nome de Deus, é uma forma de uma profanação. Capítulo 19, versículo de número 12. Veja o que a palavra de Deus diz. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Então, quando a pessoa faz um falso juramento em nome de Deus, às vezes a pessoa está até mentindo e usa o nome de Deus. Isto é uma profanação. O nome de Deus, que é santo, sendo usado de forma indevida, sendo usado de uma forma irreverente. Então, tanto a profanação quanto o sacrilégio são dois pecados que Deus abomina. E apesar de Beltsazar não ser um cristão, claro, não ser um servo de Deus, apesar de ele não conhecer a lei de Deus, mas ele sabia muito bem, ele sabia que aqueles objetos eram sagrados, eram santos, estavam no lugar que Nabucodonosor considerava sagrado. Aqueles objetos, aqueles utensílios, ele sabia muito bem, Beltsazar sabia muito bem que não foram feitos para serem utilizados em festas, em orgias. Não foram feitos para beber vinho com seus amigos. Eram objetos santos, eram objetos sagrados, feitos cuidadosamente para o serviço do templo a Deus. Então, mesmo ele não sendo um servo de Deus, mas ele era conhecedor. Posso dizer, não precisava ser judeu para saber que aqueles objetos eram objetos santos, sagrados, que não foi feito com o objetivo de beber vinho nas festas mundanas. Veja o que diz o texto, versículo de número 4, passe o texto por gentileza. Diz o versículo 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de prata. Veja que coisa interessante. Como se não bastasse a profanação, como se não bastasse a falta de respeito, a reverência pelas coisas consagradas a Deus, o rei Beltsazar, juntamente com seus grandes, com seus oficiais, com seus governadores, com suas mulheres, suas concubinas, tornaram aquela festa pagã e idólatra, dando louvores aos seus deuses. Além de ser um sacrilégio, além de ser uma profanação, era uma idolatria. Como se não bastasse beber vinho nos utensílios da casa de Deus, eles adoraram outros deuses. E é interessante nós observarmos que a Bíblia descreve como eram os deuses de Babilônia. Que coisa interessante. Abre o texto mais uma vez para nós lermos. Eram deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, ou seja, eram deuses mortos, que tinham boca, pode trazer a tela por favor, que tinham boca, mas não falavam, que tinham pés, mas não andavam, que tinham mãos, mas não apalpavam, que tinham olhos, mas não viam. Eram deuses feitos por mãos humanas, sem vida,
que podem ser destruídos, que podem ser quebrados, que podem ser despedaçados. Agora imagine aquela cena, vou chamar de cena. Ele manda trazer os utensílios que foram trazidos do templo de Jerusalém, do Deus vivo, o Deus verdadeiro, que tem olhos e vê, que tem mãos, que anda, que fala, que é vivo. Mas a Bíblia diz que eles estavam dando glória a outros deuses nos utensílios do templo do Deus verdadeiro. E a Bíblia deixa bem claro que Deus não dá a sua glória a outrem. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus? Lá no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Que coisa interessante. Deus estava dizendo: eu não vou dar o meu louvor a outra, eu não vou dar o meu louvor às imagens de escultura. E era isso que era isso que Belsassar estava fazendo. Estava dando louvores a deuses mortos, a objetos, a ídolos feitos por mãos humanas. E a Bíblia deixa bem claro que Deus não se deixa escarnecer. Lá na carta aos Gálatas, lá no Novo Testamento, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O que era que o rei Belsassar estava plantando? Ele estava plantando sacrilégio, profanação, idolatria. Lá no capítulo 10, versículo de número 31 da carta aos Hebreus. Veja o que diz a Bíblia Sagrada. Diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Belsassar ultrapassou a medida da paciência divina. Foi sentenciado na mesma hora. Veja o que diz o versículo 5. Abre a tela, por gentileza. Versículo 5. Diz assim: na mesma hora, ou seja, no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Ou seja, pode trazer a tela, por favor? No ato da sua profanação, Belsassar viu parte de uma mão misteriosa escrevendo uma sentença na parede do palácio real. Quem era que estava escrevendo? O mesmo Deus que nós falamos aqui. O Deus que não dá sua glória a outrem. O mesmo Deus que não se deixa escarnecer. O mesmo Deus que a Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Era esse mesmo Deus que estava escrevendo. Não acredito que Deus mandou o anjo, não. Deus disse: eu mesmo vou escrever. O El Elyon, o Deus Altíssimo. Aquele que nós já dissemos aqui várias vezes, aquele que governa o universo, aquele que conhece e contempla todas as coisas, aquele que tem um domínio, controle sobre o mundo, aquele que é criador, sustentador, provedor, provedor de todas as coisas. Esse Deus que estava escrevendo, o Deus que não dá a sua glória a outro, o Deus que não se deixa escarnecer. Isso nos mostra mais uma vez que Deus não é um mero espectador, como diz o deísta, que Deus criou todas as coisas e entregou a criação às leis naturais, como se Deus ficasse lá do céu só olhando as coisas na terra. Não. É um Deus vivo que está assentado num alto e sublime trono, que governa, que controla tudo e a todos, que nada, absolutamente nada acontece sem que ele veja, ou sem que ele saiba, ou sem que ele tome conhecimento. E a Bíblia deixa isso bem claro, que esse Deus é o Deus que mata,
mas também é o Deus que faz viver. É o Deus que quando quer empobrece, mas quando quer ele enriquece. É o Deus que fere, mas também é o Deus que sara. É o Deus que exalta, que levanta o pobre do monturo, mas também que humilha. Esse Deus que faz o pobre sentar entre os príncipes, como fez com Daniel e seus amigos. Mas esse Deus, mesmo sendo um Deus longânimo, amoroso e misericordioso, como a Bíblia nos mostra, é o mesmo Deus que também pune, que também castiga, que também sentencia a qualquer que se ensoberbece, como fez com o rei Nabucodonosor e anos depois com o rei Belsazar. Aquela mão escrevendo na parede, na estucada lá do templo, fez a festa perder o sentido. Eu vou reler mais uma vez o versículo 5. Mais uma vez, abre o versículo 5, veja. Diz assim, na mesma hora, olha aí, apareceram os dedos de mão, mão de homem, e escreviam defronte do castiçal. Por que defronte do castiçal? No lugar onde havia luz, onde ele pudesse ver, pudesse enxergar. Lá na estucada parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Veja que a festa perdeu o sentido. Veja que foi embora a alegria. Veja o que diz o versículo 6. Pode observar. Versículo de número 6. Diz assim, então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Que coisa interessante. Pode trazer a tela, por favor. Imediatamente mudou o semblante do rei. Ele sabia que não era uma coisa boa que estava sendo escrita ali na parede. A alegria provocada pelo vinho agora foi embora, deu lugar ao pavor, ao medo, ao pânico. A euforia deu lugar agora ao desespero. O rei ficou perturbado e seus joelhos começaram agora a bater um no outro. Imagine agora aquela cena. Em meio à festa, aquela alegria, não é? Em meio àquela euforia, de repente algo sobrenatural acontece. E a festa, a alegria interrompida pelo medo, pelo pânico e pelo pavor. Agora não eram mais as taças que estavam batendo umas das outras, brindando, festejando. Agora não eram mais os utensílios da casa de Deus que estavam sendo batidos um no outro, festejando, comemorando, não. Agora eram os joelhos do rei. Ele estava tão apavorado que os joelhos começaram a bater um no outro. O medo, o pânico, o pavor, o desespero. Veja o que diz o versículo 7. Passa o texto, por favor. Pode passar. Diz assim, e ordenou o rei, com força, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Pode trazer a tela, por favor. Depois eu concluo a leitura desse texto. Você sabe disso. Era comum os reis chamarem os sábios, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores para interpretar sonhos, para interpretar enigmas e visões. Esta é a terceira vez que a Bíblia registra que os sábios foram convocados. No capítulo 2, os sábios foram convocados para revelar e interpretar o sonho de Nabucodonosor, o sonho da grande estátua. No capítulo 4, eles foram chamados para interpretar, para revelar e interpretar o sonho da grande árvore. E agora no capítulo 5 era a terceira vez. Mais uma vez, chama os sábios, chama os astrólogos, chama os caldeus. E é interessante que o texto diz com força. Lá na corrigida, abre o texto mais uma vez. Na corrigida diz com força. Olha, e ordenou o rei com força. O que significa essa expressão com força? Pode trazer a tela, por favor. Significa em alta voz, gritando, falando alto, desesperado. Os sábios foram chamados às pressas. E é claro que eles não eram chamados em situações comuns, não. Claro que ao longo de vários anos, né, eles foram chamados, essa é a terceira vez, pelo menos que a Bíblia registra.
Mas dessa vez foi um chamado diferente. Diferente das outras vezes que foram chamados pelo rei Nabucodonosor. Agora era com força, era uma ordem de desespero, alguém gritando, alguém com pressa, alguém com agonia. Volta ao texto mais uma vez. Aí diz, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia, qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então, como era comum, eu posso dizer que também essa era a terceira vez que se oferecia dádivas, porque Nabucodonosor também ofereceu dádivas a quem interpretasse seus sonhos. E Belsassar não fez diferente, ofereceu dádivas, ofereceu presentes, ofereceu honra a qualquer que lhe desse a interpretação da sentença. E quais eram os presentes? Abra o texto mais uma vez, observe. Em primeiro lugar, ele disse que seria vestido de púrpura. Ou seja, a cor púrpura é uma cor vermelho arroxeada, que era usada, pode trazer a tela por favor, que era usada pelas autoridades. Era símbolo de riqueza, de realeza, da alta posição social. Não era qualquer pessoa que usava vestes de cor púrpura, não. Quando ele ofereceu, o rei ofereceu vestes, né, na cor de púrpura, era algo que demonstrava honra. Quer ver? Vamos ver lá no livro de Esther, no capítulo de número 8, versículo de número 15. Veja que coisa interessante, para você entender, porque às vezes são detalhes que estão no texto que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Por quê? O que é que tem a cor púrpura? Era honra, eram as autoridades que usavam. Veja, Esther capítulo 8, versículo 15, diz assim, então mandou Mardoqueu sair da presença do rei com uma veste real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então veja que Mardoqueu aqui estava vestido aqui com essa capa de linho fino e púrpura. Então púrpura fala da cor, uma cor de destaque, que só as autoridades usavam. Abre o texto mais uma vez. Em segundo lugar, pode abrir o texto, por favor. Aí ele disse, será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. Ou seja, um colar. Pode trazer a tela, por favor? É claro que cadeia aí não era cadeia de prisão, era um colar, que também era símbolo de autoridade. Não era qualquer pessoa que usava colar naquela época. Inclusive, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, embora que há uma grande distância entre o Egito e a Babilônia, tanto geográfica quanto histórica também, no que diz respeito ao tempo, não é? Mas só para nós fazermos essa comparação, veja o que diz Gênesis capítulo 41 e 42. Veja a importância de você estar com a sua Bíblia, porque mesmo que a tela mostre o texto de Daniel, mas nós estamos sempre lendo outras referências. Ou então você anota e depois você confere, tá? Capítulo 41 e o versículo 42. Diz assim, é a ocasião que Faraó coloca José como governador do Egito. Diz assim, e tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. Então esse anel era símbolo de autoridade. Aí diz, e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Então esse colar ou essa cadeia de ouro aqui, na realidade, falava de quê? De honras, de autoridade, de destaque. Quando as pessoas viam pessoas nos dias de Daniel vestidas de púrpura com aquele colar, é porque era uma autoridade no reino, era uma autoridade no império. Abre o texto mais uma vez. Então, quais foram as dádivas, quais foram os presentes? Abre o texto mais uma vez, por gentileza. Aí diz, qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino
o terceiro dominador, né? Então é interessante nós observarmos isso, que esse terceiro dominador é exatamente porque Belsazar já era o segundo. Por que é que ele ofereceu o título ou o cargo de terceiro dominador? Nós já dissemos isso quando introduzimos o estudo do capítulo 5, que o regente principal era o rei Nabonido, que era pai de Belsazar. E o rei Belsazar era o corregente, era como se fosse o segundo rei. Então, ele era uma espécie de um rei auxiliar, o substituto, que respondia pelo império na ausência do seu pai. É por essa razão que Belsazar não ofereceu o cargo de segundo dominador e sim de terceiro, porque ele já era o segundo. Mas apesar de oferecer tantas honras, tantos presentes, mais uma vez os sábios não puderam dar a interpretação da sentença. Como não puderam dar a interpretação do sonho da estátua no capítulo 2. Como não puderam interpretar o sonho da grande árvore no capítulo 4. Mais uma vez, os sábios não conseguiram trazer a interpretação agora daquela sentença escrita na parede. Veja o que diz o versículo de número 8. Pode passar o texto, por gentileza. No versículo 8 diz: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Observe que eles eram tidos como sábios do império. Pode trazer a tela, por favor? Mas diante dos sonhos proféticos dados por Deus, ou diante de uma sentença escrita na parede pelos dedos do próprio Deus, eles eram simplesmente incapazes. Como nós já dissemos, mais uma vez, não puderam interpretar. Possivelmente ficaram muito interessados nos presentes. Seria uma honra para eles poderem interpretar. Não só pelas vestes de púrpura, não só pelo colar, não só pelo fato de serem o terceiro dominador no reino, mas seria uma honra pelo fato de trazer a elucidação, aquilo que o rei tanto queria, satisfazer o desejo do rei. Mas nem mesmo sendo oferecido tantos presentes, tantas coisas importantes daquele reino, eles não puderam dar interpretação. Deus estava preparando o cenário. Posso dizer assim, Deus estava preparando aquele ambiente para mais uma vez honrar o profeta Daniel, que havia sido honrado várias vezes no reinado do rei Nabucodonosor. E é como se Daniel tivesse sido esquecido lá no reinado de Belsazar. E Deus estava preparando o cenário, Deus estava preparando o ambiente para que o seu servo, o profeta Daniel, pudesse trazer a interpretação. Veja o que diz o versículo de número 9. Pode passar o texto, por gentileza. Aí diz: então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Então o fato de os sábios não poderem interpretar a sentença fez com que a angústia aumentasse. E agora o texto deixa bem claro, não só o rei, mas os sábios ficaram agora admirados, surpresos, perplexos. E esse texto nos ensina, não é? Não só a incapacidade dos sábios de interpretarem a sentença, mas também nos mostra que Daniel não era íntimo do rei Belsazar. Daniel não estava próximo ao rei Belsazar, como estava próximo do rei Nabucodonosor. Observe que Belsazar não se lembrou de Daniel, possivelmente. Por quê? Talvez não se interessou pelas histórias contadas no reino acerca daquele judeu, que havia sido tão honrado pelo rei Nabucodonosor, que havia ocupado o cargo de governador de toda a província de Babilônia, que era o chefe de todos os sábios de Babilônia, que havia sido tão importante naquele grande e vasto império anos atrás. Mas o rei Belsazar esqueceu ou talvez não se importou com Daniel. É interessante isso,
que os sábios também não se lembraram de Daniel. Mas Deus sabia muito bem o que fazer. Tenho a certeza disso, que Deus estava já com o cenário preparado para que Daniel pudesse ser chamado. Porque há tempo de ser esquecido. Tem tempos assim na nossa vida, que as pessoas não se lembram de nós, que às vezes nós não somos nem lembrados que nós existimos, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Ninguém nem lembrava lá de José, quando José estava lá no cárcere, ninguém nem lembrava. Jacó, né, os irmãos de José, já nem se lembrava dele, mas tem um tempo, né, que Deus faz com que os seus servos sejam chamados. E nós aprendemos aí uma grande lição. Que Deus tem a pessoa certa na hora certa. Deus sabe o momento de agir. Deus não age precipitadamente. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe exatamente o tempo, a forma, o modo e a maneira de agir, e tudo ele faz no seu tempo, no momento pré-estabelecido. Veja o que diz o versículo de número 10. Pode abrir a tela mais uma vez. Que é o último texto que nós vamos estudar hoje. Versículo de número 10. Diz assim: a rainha, que eu quero deixar bem claro aqui, que possivelmente, traz a tela por favor, para eu explicar logo aqui, antes de eu ler o versículo 10. Traz a tela por favor. A rainha possivelmente não era a esposa de Belsazzar. É mais possível que fosse a sua mãe, a esposa do rei Nabonido. É o que não diz o nome dela, mas dá-nos a entender isso, que essa rainha aí não era a esposa do rei, até pelas experiências que ela descreve. Tudo leva a crer que era a esposa de Nabonido, filha do rei Nabucodonosor. Abre a tela mais uma vez, veja o que diz o texto. A rainha, pode abrir a tela, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então, de alguma forma, ela soube do alvoroço, ela soube da tristeza, da preocupação do seu filho. De alguma forma, a notícia chegou à rainha. E o que é que ela diz? Abre o texto mais uma vez, para nós concluirmos, ao menos o versículo 10. Pode abrir mais uma vez? Aí ela diz assim: ó rei, vive eternamente. Nós já explicamos aqui que não significa dizer que os reis viviam eternamente, não. Isso era uma saudação que era muito comum as pessoas fazerem aos reis, aos imperadores, né? Essa saudação significava assim, que Deus te dê longevidade, que você tenha muitos anos de vida, que você seja próspero. Então não vamos usar esse texto no sentido literal. Ela estava desejando longevidade, como era comum as pessoas se aproximarem do rei. Várias vezes no livro de Daniel tem essa expressão. Ela continua dizendo, abre a tela mais uma vez: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. É como se ela dissesse assim: ainda resta uma esperança, ainda tem uma saída. Ela sabia que ainda tinha uma pessoa no seu reino, que não havia sido chamada ainda, essa pessoa que não havia sido convocada ainda, deveria ser, pela experiência, pelas outras ocasiões que Daniel já havia interpretado. Se o rei esqueceu, os sábios poderiam lembrar. Os sábios poderiam dizer assim: olha rei, tem um homem aí, Daniel, que já interpretou outras ocasiões, que já chegou a revelar sonho. Mas não, nem Belsazzar lembrou-se de Daniel, e os sábios se lembraram, não tinham interesse. Talvez não tiveram interesse de chamar Daniel. E nós aprendemos essa lição. Eu quero concluir o programa hoje, pelo menos essa parte introdutória, falando sobre isso. Que tem um tempo de ser esquecido e tem um tempo de ser lembrado, tem um tempo de ser chamado. Então, Deus tem a pessoa certa na hora certa, Deus tem um tempo certo para agir. Há um tempo determinado por Deus, da mesma forma como ocorreu com José, que saiu lá da prisão para interpretar os sonhos de Faraó. Com Daniel não foi diferente. Há um tempo certo para Daniel entrar no palácio, ser chamado pelo rei, interpretar, assim como ele havia interpretado os sonhos de Nabucodonosor, haveria um tempo estabelecido por Deus.
em que Deus iria fazer com que o seu servo fosse chamado, fosse lembrado. A rainha traz à tona, nós vamos ver no próximo programa, que a rainha traz à tona as ocasiões, as experiências de Daniel, as outras ocasiões em que ele revelou e interpretou os sonhos, para fazer com que o rei mandasse chamar a Daniel, para que Daniel pudesse interpretar a sentença escrita na parede pelas mãos do próprio Deus.